Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Amigos da Verdade com David Cassiano. Queridos, quem é o Espírito Santo? Muita gente conhece Deus Pai como Criador, conhece Jesus como Salvador. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, parece que o assunto fica meio nebuloso, não é? Será que o Espírito Santo é só uma força, como dizem por aí, uma energia, ou é realmente uma pessoa? Fique comigo neste vídeo. Eu quero te apresentar quem ele é, o que ele faz e porque conhecer o Espírito Santo pode mudar completamente sua caminhada com Deus. Eu já posso te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força impessoal como a eletricidade ou o vento. Ele é uma pessoa com mente, emoções e vontade. Na Bíblia vemos que ele fala, ensina, consola, se entristece e também toma decisões. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, está escrito: disse o Espírito Santo, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, ele fala e chama pessoas. Isso é uma ação pessoal. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Alguém só pode se entristecer se tiver sentimentos. Além disso, ele é Deus e ele tem todos os atributos de vida. Ele é eterno, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 14, onisciente, ou seja, sabe de tudo. Em 1 Coríntios é registrado isso, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Ele é onipotente, com poder ilimitado, como diz Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, como diz o salmista em Salmo 139, no verso 7. Portanto, quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do próprio Deus agindo dentro e entre nós. O Espírito Santo não aparece só no Novo Testamento. Desde o início ele já estava agindo. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele já estava presente na criação. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre algumas pessoas de forma temporária para capacitá-las a cumprir certos propósitos de Deus. Ele capacitou Bezalel com sabedoria e habilidade artística para construir o tabernáculo do Senhor, em Êxodo, capítulo 31, do versículo 2 ao 3. Ele revestiu Gideão de força para libertar Israel, como diz Juízes, capítulo 6, versículo 34. Ele também ungiu a Davi para ser rei, como diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. Mas ainda não era um espírito que habitava continuamente nas pessoas. Ele vinha e podia se retirar a qualquer momento. Isso muda no Novo Testamento. Você sabia disso? Com a promessa de que o Espírito habitaria dentro de nós, ou seja, dentro da igreja. Os profetas anunciaram que viria um novo tempo onde Deus não apenas estaria com o povo, mas dentro do povo. Em Ezequiel 36, 27, Deus promete: porei dentro de vocês o meu espírito e os levarei a agir segundo os meus decretos. Em Joel capítulo 2, versículo 28, há uma promessa marcante. Olha o que está escrito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, não só apenas sobre reis ou profetas, mas sobre todos, jovens, velhos, homens e mulheres. Essa promessa se cumpre no Novo Testamento com a vinda de Jesus e o dia de Pentecostes, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você também sabia que Jesus teve o Espírito Santo desde o seu nascimento? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, como diz Lucas, capítulo 3, versículo 22. E logo após, o Espírito o conduziu ao deserto. Lucas, capítulo 4, versículo de número 1. Ou Mateus, capítulo 4 também. Ele declara em Lucas, capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Toda a obra de Jesus, meu irmão, foi feita em parceria com o Espírito Santo. E antes de Jesus ir embora, Jesus prometeu: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. João, capítulo 14, versículo 16. Esse outro
é o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu vou, mas alguém exatamente como eu virá para estar com vocês para sempre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Eles falam em outras línguas, recebem ousadias para pregar e começam a igreja. Aquele grupo pequeno se transforma numa multidão cheia de autoridade. Pedro, que antes tinha medo de falar, agora prega e 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Isso mostra uma verdade fundamental. Não há igreja sem o Espírito Santo, não há poder sem o Espírito, não há transformação real sem ele. O que o Espírito Santo faz em nós hoje quando você entrega a sua vida a Jesus? O Espírito Santo só vem habitar em você. O que o Espírito Santo faz em nós hoje quando você entrega a sua vida a Jesus? O Espírito Santo vem habitar em você. Ele é quem transforma, santifica, guia, ensina e também te fortalece. Aqui estão algumas funções claras que ele exerce. Ele guia a nossa vida, como diz Romanos 8,14, nos ajuda a vencer o pecado, como diz Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17, ensina e nos faz lembrar da palavra, como diz João 14,26, nos revela verdades espirituais profundas, como diz 1 Coríntios 2, versículo 10, ora por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, dá dons espirituais, como diz 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11, produz frutos em nosso caráter, Gálatas capítulo 5, do versículo 22 a 23, e ele está constantemente trabalhando dentro de você, mesmo quando você não percebe. Como se relacionar com o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma visita que aparece só nos cultos. Ele é um amigo, um conselheiro, alguém que quer se relacionar com você todos os dias. Você pode conversar com ele como fala com um amigo íntimo. Pode perguntar: Espírito Santo, o que devo fazer? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Me ajuda a entender essa palavra. Quanto mais tempo você passa com ele, mais sensível você fica à sua voz. E mais ele vai te guiar, consolar e também usar. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de você. Ele não é uma teoria, nenhuma doutrina fria. Ele é presença viva, amorosa e também transformadora. Se você ainda não teve um encontro real com ele, ore com sinceridade. Peça que ele venha te encher, que revele quem ele é e prepare-se para ser transformado por ele. Agora, se você gostou desse conteúdo, já te peço um grande favor. Já deixa seu like, comenta bastante, compartilha com o próximo, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber mais conteúdos bíblicos como esse. E que Deus continue te abençoando ricamente.